Olá pessoal, Daniel aqui. E se você já clicou no vídeo e está aí assistindo é porque você tem interesse em aprender sobre Docker, que é o nosso assunto de hoje. A ideia aqui é criar uma sequência de vídeos onde no final você vai saber trabalhar com essa ferramenta que é muito interessante, é uma ferramenta bastante requisitada hoje em dia por profissionais, por empresas que esperam que seus colaboradores, desenvolvedores saibam usar, né, saibam criar um container, trabalhar com imagens, enfim, gerenciar todo o potencial do Docker. Uma explicaçãozinha antes da gente começar é que o Docker é uma ferramenta que cria containers e os containers dentro dele nós rodamos nossas aplicações de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais performática, consumindo pouco recurso da máquina. Isso tanto localmente quanto em servidores em nuvens. Antes da gente continuar, eu vou aqui sugerir que vocês acessem aqui o site do Docker. Eu acho que quando a gente vai aprender uma ferramenta nova, é interessante que a gente acesse a documentação oficial, mesmo que você vai estudar através de um vídeo e tal depois, mas que a gente conheça pelo menos ali a página oficial e a documentação para a gente ter ali informação mais segura e mais original possível, tá? Então aqui na home, para quem prefere, tem o Translate, e aí você passa para português, fica mais fácil se for o seu caso. Então aqui tem umas informações bem interessantes aqui na home, está bem explicado aqui. E, por exemplo, aqui já diz que mais de 13 milhões de desenvolvedores, mais de 7 milhões de aplicativos, mais de 13 bilhões de downloads mensais de imagens no Docker Hub. Ou seja, essa é uma ferramenta que acho que por esses números dá para ter ideia que é uma ferramenta bastante utilizada e uma ferramenta que nós vamos ver que é muito interessante realmente para quem ali trabalha ou tem interesse de trabalhar na área é, de deploy, de infraestrutura. Essa é uma ferramenta indispensável, tá? E além do Docker, a gente vai ver ali o Docker Compose, Kubernetes, esse daqui é o caminho, tá? Aqui tem algumas empresas, mostra aqui algumas empresas que já fazem uso da ferramenta, me parece pouco, óbvio que no dia a dia, na prática, deve ser muito mais que isso dessas empresas conhecidas, mas aqui nós temos essa listinha e vamos ao que interessa. O Docker, como eu disse, é uma ferramenta que cria containers, né? Através do Docker que a gente faz a criação desse container. E dentro desse container nós vamos rodar a nossa aplicação, né? O seu site, a sua aplicação, seja ela em qual linguagem que você desenvolveu, vai rodar isoladamente dentro desse container e vai consumir pouco recurso da sua máquina. Uma ideia que se aproxima muito do Docker e muita gente faz essa comparação, inclusive o próprio Docker. Então, aqui na página, o que é um container, porque o Docker tem uma explicaçãozinha bem básica aqui. Ó, use containers para construir, compartilhar e executar seus aplicativos. Tá? Aí ele vai falando aqui da experiência do Docker e tal, e basicamente é isso aqui. O Docker o quê? O Docker Container é um pacote de software em unidades padronizadas para desenvolvimento, envio e implantação. Então ele meio que vai encapsular a sua aplicação em um ambiente ali adequado, ou seja, com o sistema que você precisa. Por exemplo, você tem uma aplicação em Java, então você tem ali o Java instalado, você tem as dependências do Java, você tem aquela versão específica, você tem aquele ambiente propício para rodar a sua aplicação. E é isso que ele faz. Ele então padroniza esse ambiente para que você possa rodar e outras pessoas tenham esse ambiente também. Para não ocorrer aquele caso de, ó, na minha máquina roda, na sua não.
e qual a versão que você está usando aí, não ficar versões diferentes, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então aqui eu gosto de mostrar aqui nessa página do Docker, eu percebi que o mouse faz um barulho irritante aqui, né? Eu preciso trocar meu mouse, ok. Pessoal, aqui é uma comparação entre a máquina virtual, para quem já conhece. Eu gosto dessa ideia porque acho que traz assim já a ideia essencial do Docker, que é mais ou menos uma máquina virtual, mais ou menos. Ela é muito mais performática, o Docker é muito mais performático e tem mais vantagens do que uma máquina virtual para esse contexto. Obviamente que a máquina virtual ainda é usada e ela tem a sua aplicação, né? Aqui nós temos infraestrutura nos dois casos, que é na verdade a nossa máquina física, que seria o nosso hardware. Aqui, numa situação comum, a gente tem o hypervisor, que é o gerenciador da máquina virtual, onde vai fazer a distribuição dos recursos da máquina, como por exemplo o processamento, memória, volume, que é o espaço em disco, etc. E o sistema operacional. E aqui começa um problema para esse nosso contexto, que é na máquina virtual você tem ali a sua aplicação, poderia ser um jogo, poderia ser, enfim, a sua aplicação mesmo, poderia ser qualquer tipo de quando a gente fala de processos. Então, é um processo rodando aqui que você quer rodar isoladamente, mas no caso de uma máquina virtual, o problema é que nós temos um sistema operacional para cada máquina virtual. E aí é onde é meio que um desperdício de recurso. Você tem todos os recursos ali de um sistema operacional para rodar sua aplicação sem necessidade, ou seja, de uma forma exagerada. Como eu disse, tem a sua aplicação. Para alguns casos, realmente pode ser a máquina, precisa ser uma máquina virtual, uma virtual machine, mas o Docker tem um outro contexto. O Docker aqui, no caso, ele tem uma infraestrutura, tem aqui o host, que é a máquina hospedeira, e já temos aqui o Docker gerenciando a aplicação sem a parte do sistema operacional, que parece simples, mas faz toda a diferença. Então você vai conseguir rodar sua aplicação num ambiente assim mais seguro, muito mais rápido. Você vai criar esse seu container muito mais rápido, porque aqui o sistema operacional tem que ser inicializado, ele tem um gerenciamento de memória, o gerenciamento ali do processamento, do volume, etc. Então, como eu disse, tem a sua aplicação, a sua aplicação, desculpa. Ou seja, a máquina virtual ainda é utilizada, dependendo do que precisa fazer, mas no nosso contexto aqui, que é uma aplicação web para você rodar tanto localmente quanto em produção, o Docker ele, ele se assemelha muito, só que com várias vantagens, né? Muito mais rápido, muito mais performático. Aqui tem uma pequena descrição, depois recomendo vocês lerem aqui um pouco mais, tal. E então vocês vão entender um pouquinho mais enquanto nós somos fazendo aqui também. Nós já vamos para a linha de comando ali para a gente entender melhor. Antes eu vou falar um pouquinho aqui para vocês ainda terem uma noção maior do Docker. Então o Docker é a ferramenta que cria o container, né? Ao criar um container, o Docker precisa de uma imagem. Então, toda vez que você for criar um container, ele vai falar: vou criar um container com qual imagem? E o comando é esse: Docker rode esta imagem para mim. Na verdade, você não pede para ele criar um container, porque quando você pede para ele rodar uma imagem, executar uma imagem para você, ele automaticamente já faz isso dentro de um container. Então, aqui eu vou simular uma ideia aqui. Pense comigo. Eu tenho uma aplicação, eu fiz aqui, por exemplo, em Java. Eu gostaria de passar para você ver o código, para você ver como eu fiz ou porque nós estamos trabalhando nesse mesmo projeto. Só que eu tenho aqui, estou no Mac agora e você pode estar no Linux ou você pode estar no Windows, ou seja, o sistema operacional já é diferente. E aí eu vou passar esse código para você
E nós sabemos que isso acontece com uma certa frequência. Eu posso te passar esse código e você está rodando um Java numa versão posterior ou inferior à minha. E raramente essas versões são iguais. Às vezes você instalou o Java muito mais cedo do que eu, vamos dizer assim. Você já tem o Java instalado aí na sua máquina já faz meses e o meu eu instalei agora, entendeu? Ou vice-versa. E tem dependências, né? Então a gente sabe que num projetinho do Java eu coloquei ali, eu tenho minha máquina virtual do Java, eu tenho ali o JDK, eu tenho minhas dependências, eu coloquei o Spring, qual a versão de Spring que eu estou usando, qual a versão de Spring que você está usando. E no ambiente de desenvolvimento isso acontece com uma facilidade enorme. E nós estamos falando só do Java, mas poderia ser com Node, poderia ser com banco de dados e várias outras coisas. Então eu tenho aqui o meu código, gostaria de passar para você e pode acontecer daquele, daquela ideia que ocorre com certa frequência, que é na minha máquina funciona, mas na sua não, ou vice-versa. Por quê? Por causa justamente desse ambiente de trabalho que é diferente. Tá? E o ideal é que o ambiente fosse mais próximo de quem está executando, quem está desenvolvendo. E isso acontece não só de uma equipe, por exemplo, eu e mais uma pessoa que esteja trabalhando, mas da minha máquina, que é uma máquina de desenvolvimento, para a produção. Produção nós não desenvolvemos. Na produção a gente só põe o aplicativo para rodar, a aplicação para rodar. Então, tanto lá numa EC2 da AWS, para quem não sabe, é uma máquina, um computador lá da AWS que a gente usa para fazer o deploy, botar nosso sistema no ar, quanto um integrante da equipe que esteja trabalhando no mesmo projeto, deveriam estarmos utilizando nós três, eu, esse integrante da equipe ou o computador da AWS, todo mundo trabalhando no mesmo ambiente. E isso nem sempre acontece. Então o Docker já vem resolver esse problema e vários outros por consequências desses. Então a primeira ideia é essa, que a gente tendo um ambiente padronizado, né, a gente já vai evitar aí uma porção de problemas, bastante problemas. A ideia aqui qual que é? Eu tenho aqui minha máquina local, tá? E aí eu vou falar Docker, rode essa imagem para mim, tá? Qual imagem? Aí eu vou dizer, eu quero uma imagem do Ubuntu, uma imagem com Java. Isso aqui é basicamente o que a gente fala de imagem base, né? Que é imagem base, que é uma imagem básica que é o meu ambiente. Ou seja, eu vou rodar aqui a minha aplicação Java. Aqui é um sistema operacional Linux? Não, é uma partezinha o suficiente para que ele possa rodar. Então não é um sistema operacional completo, como nós vimos ali que vai fazer gerenciamento, consumir recursos da máquina. Não, é uma fatia muito pequena. Então na verdade é o suficiente para poder rodar a sua aplicação. O foco é a sua aplicação. Então ele vai verificar se existe essa imagem que você pediu, que você especificou ali no comando, na sua máquina. Se existe localmente, ele já abre um container, bota a sua imagem lá dentro e executa da forma que você pediu. Tá? Existe essa possibilidade. Caso não exista essa imagem na sua máquina, ele vai buscar no Docker Hub, perdão, ele vai buscar no Docker Hub e traz essa imagem. Você faz o download dessa imagem na sua máquina e aí ele já guarda ali, você já fica com essa imagem. Nas próximas vezes ele não vai mais buscar, ele já roda essa imagem local. E aí você pode juntar aqui a sua aplicação, você coloca a aplicação junto dessa imagem e ele roda dentro do container. E aqui a sua aplicação já fica de pé em funcionamento. Então essa imagem aqui, vamos supor que você tem a opção de criar essa imagem do jeito que você quiser, criar aí na sua máquina, não necessariamente buscar. Você pode buscar uma imagem no Docker Hub, que é aqui um servidor de imagens do Docker Hub, onde nós temos imagens oficiais que a própria equipe do Docker Hub cria lá
e disponibiliza. Então você pode baixar ela, alterar, colocar a aplicação dentro, gerar uma imagem e colocar de volta lá essa imagem, disponibilizando para a sua equipe, deixando ela padrão para o seu projeto. Vamos supor uma outra ideia que meu computador, eu estou trabalhando aqui, criei uma imagem, coloquei no Docker Hub e por algum motivo qualquer meu computador quebrou, pegou fogo, sumiu e eu não consigo recuperar os meus dados. O que eu posso fazer? Vou em qualquer outro computador, instalo o Docker, baixo essa imagem, faço o download dessa minha imagem e eu tenho ali novamente o meu ambiente com a minha aplicação rodando, tá? Além de tudo, ainda serve como um backup também, mas aí no caso eu vou trazer essa imagem novamente com tudo que eu preciso, com o ambiente montado para rodar a minha aplicação, tá? Bom, uma outra coisa que é vantajosa para nós também é o fato de você poder rodar não só um container, mas vários containers com aplicações diferentes. Então eu tenho aquela situação ali com o ambiente Java, eu tenho um com MySQL, eu tenho um com JS. Então eu tenho aqui 3 containers, cada um rodando uma aplicação diferente e que podem conversar entre si, tá? E aí eu posso guardar essas imagens no Docker Hub, disponibilizar, como eu disse, para a equipe e tal, ok? Toda vez que eu vou rodar um Docker, né, eu coloco Docker Run e o nome de uma imagem, ele verifica se essa imagem existe no meu computador, se não ele busca essa imagem no Docker Hub, faz o download e executa para mim, tá? E como eu coloco aqui, você adiciona a sua aplicação aí que está na sua máquina, o seu código dentro dessa imagem. Então você tem um ambiente aqui para você trabalhar com as ferramentas que você precisa e a sua aplicação aqui, tá? E aí você coloca tudo dentro de uma imagem e ele roda dentro de um container. Na prática a gente vai entendendo melhor, tá? O que eu vou dizer agora é que aqui no site do Docker, do docker.com, tem aqui o sign in e tem o get started. Aí aqui em get started você faz a instalação, recomendo que você faça aqui, ó, tem para o Mac, para o Windows e para o Linux, tá? Depois eu vou mostrar aqui como faz a instalação direitinho, mas não tem muito segredo, tá? O que você vai fazer aqui tanto para Mac quanto para Windows, você vai instalar o Docker Desktop. E o Docker Desktop eu vou mostrar aqui para vocês que eu já tenho ele instalado. Depois de instalado, ele aparece aqui, ó, no ambiente gráfico, ou seja, em desktop mesmo, né? Então ele aparece aqui, ó, o meu já está instalado. Eu não tenho nenhum container, nenhuma imagem aqui agora, olha lá. E depois de fazer essa instalação, eu também consigo ter os comandos via terminal, tá? Que eu também já vou mostrar para vocês. Então, só para mostrar que após instalar esse Docker Desktop, ó, ele já fica aqui na nossa máquina, olha lá, o Docker está rodando, tá? E depois vocês precisam fazer aqui o Docker Hub, fazer o cadastro aqui. Eu também já tenho o meu, então percebam que aqui, ó, eu já tenho aqui o meu cadastro aqui e a gente vai precisar para fazer os downloads, para ele poder acessar, ok? Então, eu sugiro que vocês façam aqui a instalação e o cadastro no Docker Hub, mas eu vou continuar aqui e aí depois vocês façam a instalação e tudo para a gente poder continuar e vocês entenderem melhor e acompanhar aí, se quiser, já ir fazendo junto com os nossos comandos, tá? Eu vou fazer aqui eu vou abrir o terminal aqui para a gente já ir um pouquinho para a prática, que eu sei que é assim que a maioria gosta, né? Tenho certeza que você também. Pessoal, depois de instalar então o Docker Desktop, eu posso vir aqui no meu terminal, digitar um doc version, ó. Ele já vai aqui mostrar para mim qual que é a versão do Docker que eu tenho instalado. Geralmente a gente faz isso para quê? Para ver se está realmente instalado e qual a versão, está tudo ok, tá? Então beleza, eu já constatei que está instalado. Eu vou colocar aqui, ó, um Docker, como eu disse, run. Vou pedir para ele rodar para mim, esse é uma coisa bem básica, Docker run. E vou colocar aqui Nginx,
Então, NGI Nginx. O que é o Nginx? É um servidorzinho web bem levezinho, serve como um proxy reverso também. A gente vai ver falar dele quem não sabe, mas enfim, o Nginx é uma ferramenta, um servidorzinho. Então eu estou pedindo aqui para o Docker rodar essa imagem do Nginx para mim. E eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Dei um Enter. Simples assim. O que aconteceu? Olha lá, está fazendo download, ou seja, eu não tinha aqui na minha máquina nenhuma imagem, nenhum container, e eu apenas digitei esse comando, ele foi buscar para mim no servidor, ó, aqui, ele foi buscar para mim, ó, habilite para buscar a imagem, ou seja, ele foi buscar a última versão do Nginx lá no Docker Hub. Por quê? Porque eu já estou aqui, como eu disse, conectado, né? Olha lá. Eu já estou aqui com o programa instalado, então ele já consegue ir lá buscar, fazer o download. E ele trouxe para mim essa imagem. Aí o que aconteceu? Eu quis mostrar isso aqui para você saber que quando você roda uma aplicação, o que ele fez? Ele pegou um Nginx, colocou dentro de um container, né? Abriu um container, colocou lá dentro e já executou. E ele está aqui rodando, está funcionando o Nginx, um servidorzinho. Não dá para ver agora porque eu não configurei a porta da aplicação para mim poder acessar, mas eu já vou fazer isso. O que eu quero mostrar é que ele travou meu terminal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl T, Command T aqui no Mac. Ou seja, abrir um outro terminal. Eu tenho os dois aqui agora. Esse aqui está rodando o Nginx, esse aqui não. E eu vou dar aqui um Docker PS, que é um comando para eu listar o container, né? Vou até diminuir um pouco aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Ó, está dizendo que eu tenho um container com a imagem de Nginx rodando, tá? Esse aqui é o ID do container. Ó, foi criado há alguns minutos, está rodando na porta 80. Esse aqui é o nome aleatório que ele dá para o container. Posso chamar esse container por esse nome. Ele criou um container. Com o quê? Com a imagem do Nginx. Então, como eu expliquei, ele abriu o container, pegou o Nginx, botou lá dentro e está executando, como a gente pode observar aqui. Por que eu abri esse outro terminal? Porque aqui eu estou vendo que ele está executando. E se eu agora dar um Ctrl C, porque travou meu terminal, pronto, deu um Ctrl C, ele saiu. E se eu agora executar o mesmo comando aqui, ó, ele não mostra mais o container rodando, ou seja, o container desligou. Por que isso aconteceu? Porque eu parei a operação. Então, o que acontece? Quando ele roda, né, uma aplicação, no caso aqui um Nginx, ele trava o terminal, tá? Então, para isso não acontecer, ó, eu vou executar novamente aqui, ó, Docker run Nginx. Eu vou colocar aqui o que a gente chama flag "-d". "-d" é detach, ou seja, é uma tagzinha que eu digo para ele, ó, rode um Nginx, porém em segundo plano, não trave o terminal, tá? Vou mostrar aqui para vocês que quando vocês quiserem saber, nós vamos ver quase todos os comandos, ou a maioria pelo menos. Então docker, aí você coloca --help. Ele vai mostrar aqui, ó, basicamente quais as ferramentas, quais os comandos que você coloca no Docker. Todos começam basicamente com Docker, e aí tem várias opções, tá? Docker e opções aqui, options, que são essas. Então a gente vai ver aqui, ó, tem Docker Build, Docker Compose, Docker Image, Docker Container, Docker, um monte de coisa. Tem inclusive o Docker Run, que a gente usou, olha lá, Docker Run, cadê? Tá aqui, ó, Docker Run. Roda um comando em um novo container. Por isso que eu disse que a gente não precisa criar um container. E se eu colocar aqui, ó, Docker Run e --help, aí ele vai me dar dentro do Run quais as opções que eu ainda posso usar. Então aqui ele dá, por exemplo, essas flagzinhas aqui, e como eu coloquei ali, o "-d", ó, o detach, que é roda o container em background e mostra para mim o container ID. Então acho que assim, é um manualzinho ali rápido, às vezes você esquece algum comando,
você coloca o help, tá? Então vou rodar aqui novamente, o docker run nginx, aí eu vou colocar "-d", ou seja, rode segundo plano. Deixa eu ver o que ele disse aqui, docker run clear. Vamos ver aqui o que aconteceu. Pronto, rodou. Docker run "-d nginx". Aí, isso daqui é o ID que ele mostra para você, tá? Ele mostra o ID, que é essa chave grandona, mas se a gente usar só um pouquinho aqui, ele já consegue identificar. Ou seja, toda vez que ele mostra isso aqui é um recibo, fala, ó, o seu container está rodando nesse ID aqui. Como que eu sei? Docker PS. Olha lá, ó. Pode perceber que, ó, esse aqui é o ID que ele mostra aqui embaixo, tá bom? Só uma parte. Agora ele está rodando aqui o Nginx, olha lá, na porta 80, e não travou meu terminal. Então se eu, olha lá, eu dou um Docker PS, ele continua rodando. E, como eu disse, segundo plano, ok? E eu vou dar aqui um Docker Images. Olha lá, eu tenho então uma imagem que ele fez o download. Então o que ele fez? Ele puxou lá o download, trouxe para minha máquina, então eu tenho essa imagem local agora. E essa foi a primeira tarefa. A segunda foi abrir o container, criou um novo container e colocou essa imagem para rodar lá dentro. Está funcionando, tá? Como que eu sei? Não dá para ver agora porque eu não especifiquei algumas coisas. No Docker Run, a gente pode, nesse comando, a gente pode especificar algumas coisas, como por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Docker Run "-d", ou seja, rode o Nginx em segundo plano. E eu posso colocar aqui, ó, na porta 80, que é do Nginx, tá? Antes de rodar, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, se eu colocar aqui localhost 80, ó, não mostra nada. E 80 também não mostra nada, tá? Vou deixar aqui. Então agora eu vou rodar e eu vou especificar a porta que eu quero que rode. Então, como eu disse, nessa linha de comando eu posso dizer algumas coisas. Como que eu quero que ele rode o Nginx nesse container, tá? Aí uma coisa vai acontecer aqui, ó. Ele rodou, olha lá, ele me mostra um outro ID. Então, duas coisas que eu quero mostrar. Primeira, Docker PS. Ó, aqui o Nginx está rodando, tá? 131 e 135. Deixa eu ver um negócio aqui. Docker PS -A. Docker PS, ele mostra os containers que estão ativos, que estão rodando, tá? E mostra, diminui um pouco para a gente enxergar melhor. E mostra os containers que existem, mas que não necessariamente estão rodando. Eles estão em segundo plano, estão parados. Estão aqui, ó. Eu tenho um Nginx, 2 Nginx, 3 Nginx, 4 Nginx e mais um aqui, tá? Aquele que eu pedi para rodar aqui, ó, ele tá dando como Lucid, tá dando porta 80 aqui. Nós vamos ver se funcionou. Localhost 8080. Não tá funcionando. E não tá funcionando porque eu já tinha um container rodando nessa porta. Então o que que eu tenho que fazer? Eu posso rodar vários containers ao mesmo tempo, né? E aqui ele está dizendo que esses aqui foi exit, ou seja, eu saí, e esse daqui subiu a 2 minutos, tá? Esse é o Lucid, que é o que está ainda ativo. Eu preciso, quando eu for rodar um container e especificar a porta, não posso rodar outro na mesma porta, tem que ser uma porta diferente. O que eu vou fazer? Vou dar um clear aqui. Vou dar aqui, ó, um Docker PS, esse é o meu container, então vamos lá, Docker,
Quando eu quiser parar, eu posso dar um stop, eu posso até remover. Vou remover aqui, ó, RM, e vou colocar aqui só as iniciais ali já é o suficiente, ó, RM135D. Ele está falando que não... é 135D. Ó, ele mostra uma mensagem de que o container está rodando, que ele não consegue excluir o container porque o container está rodando. Aí ele fala, ó, stop the container before a temporary remove or force remove. Ou seja, pare o container para depois você remover. Basicamente é isso. Existe uma forma de eu forçar, falar aqui para ele que eu quero remover mesmo assim ele rodando. Aí é o "-F", ele até dá ali a sugestão, né? Ele está usando o use e o force. E aí eu coloco, e aqui perceba que eu posso usar tanto o nome quanto o ID. Aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, Lucid, que é o nome dele, ó, também funciona, ou pelo container ID. Pronto. Agora se eu der um docker ps, não tem mais o container rodando, tá? E agora eu vou voltar e vou rodar novamente aqui. Docker run -d nginx -p 8080. Eu poderia, vou fazer aqui, ó. Poderia juntar essas flags aqui, -d e -p 8080, e coloco aqui nginx. Aí ele mostra para mim que abriu um novo container. Eu vou ver se ele está executando o docker ps sim. E perceba que agora sim ele está na porta lá, o que eu especifiquei, 8080. E ele direciona para 80. Tá? Então quando eu coloquei aqui essa porta 8080, quer dizer que quando eu colocar 8080 no meu navegador, ele vai direcionar para 80 da minha aplicação, ou seja, o nginx está rodando na porta 80, está do lado de cá dos dois pontos. E do lado de cá dos dois pontos, que é o anterior aqui, é a porta do meu navegador, da minha máquina, tá? Então agora se eu puxar aqui, ó, 8080, olha lá, welcome to nginx. Ou seja, eu estou com um serviço funcionando, um serviço aqui rodando na minha máquina, tá? Vou dar aqui um docker ps-a. Veja, eu tenho vários containers aqui. Esse aqui é o app, ou seja, esse aqui é o que está rodando a 59 segundos, e os outros eu saí. Eu quero apagar eles. Então, vamos remover esses outros containers, ó, docker. Aí eu tenho aqui rm, e aí eu tenho é um plugin aqui para o terminal, pessoal, que chama de Fig aqui, ó, Fig. E aí ele gera essas sugestões aqui para mim, tá? Mas assim, não é necessário, mas de repente se você quer colocar aí, isso é para produção, é muito bom, né? Às vezes quer agilidade, então RM, ó, ele mostra aqui para mim o nome dos containers, ele já vai me dando sugestão. Magic Noise, que é esse aqui, ó, Magic Noise, que é o que está rodando, não é esse que eu quero remover. Então aqui eu quero remover o SAD, ele mostra o nome aqui para mim, eu dou Enter, olha como fica muito fácil. Eu apago aqui, ele já me dá outra opção, ó. Eu vou removendo. Pode ser pelo ID também. Vou fazer diferente agora. Docker não, vou dar um clear aqui. Docker ps-a. E aqui eu vou remover, ó, RM, e vou pelo ID. Então não é esse primeiro, eu quero pegar esse segundo. Então ali é o df5. Se eu colocar isso aqui, ó, já é o suficiente, tá? Docker rm e o último ali fi. Pronto. Docker ps-a. Então eu tenho um container rodando. Se eu dou um docker ps, ele mostra qual está rodando, e docker ps-a, ele mostra todos os containers, mas eu não tenho mais nenhum. Então eu só tenho um, e esse um está rodando. E se eu vier aqui para ver docker images, aqui eu tenho uma imagem só que é do nginx, tá bom? Pessoal, então eu vou pausar esse vídeo aqui, vou parar esse vídeo e a gente continua nos próximos, tá? Isso aqui foi uma introdução para a gente entender o que é o nginx. A gente aqui já conseguiu
baixar uma imagem, rodar uma aplicação dentro de um container para vocês assim, junto com a teoria ali, já entender na prática como que funciona. Mas ainda tem bastante coisa para a gente ver e aí a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Até mais, valeu!